Olá, eu sou Patrícia Pedrosa, professora do curso de Artes Visuais de Gravura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o curso História e Teoria da Gravura e hoje vamos receber Júlio Reis para falar sobre os clubes de gravura do século XIX. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Júlio, eu sou Júlio Reis. Eu faço doutorado aqui na Escola de Belas Artes, na área de gravura. Eu sou pesquisador acadêmico na área de gravura. Eu fiz mestrado aqui também em Crítica à História da Arte. E hoje eu vou conversar com vocês, é uma conversa na verdade, sobre o aparecimento dos clubes de gravura que aconteceu no século XIX, quando os gravadores de água forte começaram a se reunir para formarem associações em defesa da arte da água forte. Então é um movimento que começou na Europa no século XIX e eu vou falar sobre isso durante todo o século XIX, dessas gravuras, desses movimentos, dos principais artistas que estavam lá dentro desses grupos de gravadores, fundaram essas associações, e é um bate-papo que eu vou ter. Então eu preferi abrir isso aqui com essa gravura da Terraço da Vila Branca, do Félix Braquemont. O Félix Braquemont, ele foi o fundador do Sociedade de Artistas Gravadores, de Pintores Gravadores, no final do século XIX. Mas esse clube é um clube que já vem no final do século XIX, tem um outro mais na frente sim, no início do século XIX, né? Para a gente falar dessas gravuras e também para a gente falar de uma coisa que a Patrícia tinha comentado comigo, a morte da gravura no século XIX, né? Alguns historiadores falavam que a gravura em metal no século XIX, a gravura artística, ela tinha morrido no século XIX, né? E na verdade isso não aconteceu. Aconteceu uma outra coisa que eu vou explicando adiante e que é importante eu falar um pouquinho antes de como essa gravura, digamos assim, morreu entre aspas no século XIX. Na, no, do, Durante toda a história da gravura, pelo menos da gravura em metal, a gente vai ver do Renascimento até o século XIX, a gente tinha aqueles gravadores que eram gravadores artísticos, que é aquele gravador que fazia uma imagem da cabeça dele, criava aquela imagem na chapa e imprimia, e também tinha os gravadores de reprodução. Então, desde o século XVII, que a gente vai ver os grandes gravadores de reprodução, que pegavam os quadros dos pintores, os pintores faziam as pinturas, e eles faziam muitas vezes um modelo pequenininho, assim, desse tamanho, por exemplo, entregava para o gravador e o gravador reproduzia aquilo. Então, aquilo é uma gravura de reprodução de um quadro que já existia. E tinha os gravadores mesmo, que era o Piranesi, do século XVIII, o Rembrandt, que fazia aquelas gravuras artísticas também. E aí vamos lá, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da morte da gravura no século XIX, eu vou ler aqui esse pedaço que eu escrevi. O século XIX pode ser definido como o século de ouro das artes gráficas. Nesse período aparecerão novas formas de reprodução artística de imagens e textos que revolucionarão a indústria e os ateliês que produziam imagens artísticas ou meramente reproduções de imagens existentes. Por que o século XIX é o grande século das artes gráficas? A litografia é uma das razões. Porque antigamente, para você copiar uma imagem, o que você tinha? Você só tinha gravura em metal ou a xilogravura. A xilogravura, pelo próprio limite que tem a xilografia de reproduzir algumas coisas, alguns matizes e tudo mais e tal, você tinha só a gravura em metal, que você usava o buril ou usava também a ponta seca. No século XIX, existem grandes transformações na indústria gráfica mundial. A primeira delas é a litografia, que na verdade nem é do século XIX. A litografia foi descoberta pelo Senefelder em 1790, que é praticamente século XIX, né? E a outra questão também que nós temos no século XIX é a fotografia. Ela foi inventada, a fotografia, a partir de 1830. Então, o que aconteceu? Já no século XIX, os meios de reprodução serão encontrados através da litografia, que era barato de fazer, era barato de você reproduzir imagens, muito mais do que uma chapa de metal, que você usava aquela chapa de metal e acabou, tinha que jogar fora. A litografia não, você lixava ali a pedra e pronto, estava nova e você poderia reproduzir incansavelmente o volume de cópias, né? E a questão também da fotografia. A fotografia ela veio também, apareceu a partir da década de 30 e começou a realmente se tornar conhecida a partir da década de 50 do século XIX como uma outra opção de você reproduzir fielmente uma imagem. Então, a gravura em metal, então a gravura água forte, como a gente fala, né, a gravura artística, ela começou a brigar então com outros dois segmentos, que é a litogravura e a fotografia. Então, os gravadores em metal começaram
procurar trabalhar, a desenvolver o seu fazer artístico através da gravura artística e não mais da gravura de reprodução. Porque para a reprodução você já teria a litografia e já teria a fotografia. Essa aqui, por exemplo, é uma gravura do Degas, né, o Eduardo Manet, voltado para a esquerda, que o Degas fez em 1868. Então, esse homem aqui, né, que é o Senefelder, ele era um dramaturgo, ele era ator, né? Então ele descobriu esse processo mais simples, que rapidamente diminuiu os custos de reprodução das imagens, né, através da gravura em metal e da tipografia clássica. Aqui são as pedras litográficas, que vocês conhecem bem, né? Aqui do lado nós temos uma Toggle Press, que é uma litografia, uma imprensa litográfica feita pelo Erasmo Suter, em 1839. Não é muito diferente do que tem hoje, né? A litografia continua... Não mudou muito essas prensas, né? E a litografia é um fato que eu queria colocar aqui, que eu acho que é interessante falar da litografia, porque a litografia no século XIX foi das artes gráficas a que mais se expandiu pelo mundo inteiro. E no Brasil também, a litografia foi muito forte no século XIX, porque, na verdade, como ela foi inventada na Europa em 1790, e a partir de 1808, com a vinda da família real, o Dom João VI abriu os portos às nações amigas, ele também trouxe a missão francesa, também trouxe muitos profissionais de litografia, comerciantes, então essas pessoas vieram para cá fazer litografia. Então, muitos artistas vieram para o Brasil logo no início do século XIX em busca de novas oportunidades e já trazendo também o conhecimento da litografia. E com isso foi importante, por quê? Porque a nossa litografia ela evoluiu mais ou menos ao mesmo tempo que a litografia na Europa. Aqui realmente demorou um pouquinho mais, não era tão desenvolvida quanto, mas nós conseguimos fazer até a metade do século XIX, a gente já conseguiu um grau de alta de qualidade, digamos assim, né, da litografia, dos desenhos litográficos, da arte litográfica que era feita aqui. Essa litografia aqui, por exemplo, é do Parier, Armand Julien Parier, ela é de 1819, foi feita no Brasil. O Julien Parier ele é considerado, inclusive, o primeiro litógrafo aqui do Brasil. Essa gravura é muito rara, muito, muito rara. Então, logo após a litografia se expandir e dessa forma ocupar o lugar de reprodução de imagens antes desempenhado pela gravura em metal, água forte, é inventada a fotografia. Ana Teresa Fabres, que é uma grande pesquisadora nessa área, organizadora do livro Fotografia, Usos e Funções no século XIX, ela discorre sobre 3 momentos importantes na história das imagens de consumo, anteriores ao advento da fotografia. Então a Ana Teresa Fabres, ela fala que existem 3 momentos antes da fotografia. A idade da pedra, a idade do metal e a idade da madeira, do metal e da pedra, né? Então, a idade da madeira seria o século XIII, né, quando a gente tem essa estilogravura. Essa estilografia, basicamente, elas são utilizadas em livros, em cartazes pequenos, em ilustrações falando da vida do trabalhador, ou também dos santos na Igreja Católica. Depois a gente vai para a idade do metal, que seria a gravura em metal, feita a partir do Renascimento, né? Aqui está o André Mantenha, que é o Redentor da Humanidade, essa gravura dele que é muito famosa, feita em gravura em metal. Isso em 1466. É uma gravura muito bonita. Você imagina, 1400, isso é sensacional. E aí a gente vai para a Idade da Pedra, que é a litografia, né? Gravura em metal. A Idade da Pedra está aqui. É século XIX. Então, essa aqui é uma gravura do passeio público aqui no centro do Rio de Janeiro, né? É uma litografia feita na Alemanha, demonstrando todas as possibilidades, né, do que era possível fazer com a litografia. A litografia foi muito usada nos ônibus é ótimo, nos livros e nos compêndios científicos também, e foram usadas muito para fazer mapas também, porque a reprodução dela era muito barata. Então isso facilitava muito a vida das pessoas, o custo do uso de papel, o custo de impressão, tudo isso. Essa gravura tinha que ficar lá na frente, junto com essa, depois da idade do metal, e na hora de acertar aqui eu pulei. Isso aqui eu queria mostrar, essa aqui é uma gravura de metal. Então, conforme eu já tinha falado com vocês antes, essa é uma gravura de metal feita no século XIX, século XVIII. O Rubens, pintor Rubens, Peter Rubens,
ele tinha um grande ateliê de gravura. Então o Rubens ele fazia o seguinte, ele era um homem de negócio, era um businessman, né? Ele pegava, ele pintava um quadro maravilhoso, aí pintava esse quadro, aí pegava esse quadro, ele tinha a própria oficina dele de gravura, pegava os artesãos da oficina dele, olha, agora vocês vão fazer a gravura igualzinho, igualzinho, Kona. Ele falava. E aí esses artistas faziam essas gravuras dos próprios quadros dele, e essa gravura ele vendia na Europa inteira. Então essa gravura aqui, por exemplo, é uma gravura baseada na pintura do Rubens, né? A morte de Décius Mus durante a Batalha de Vercelhes. Essa é uma gravura do Gustavo Miller, de 1762, baseado na obra do Rubens, de 1617. É linda essa gravura, muito bonita, é impressionante. Isso tudo é feito a bugio, gente, a bugio. Sei lá, com um bugiozinho, riscando. Esses papéis todos eram produzidos na Europa. Essas empresas todas que vocês hoje compram papel, é Canson, tem mais algumas aí? Hanemir, essas empresas todas têm 300 anos, 400 anos. Já naquela época, essas empresas já existiam e eram os que forneciam papéis, principalmente na Alemanha, na França e na Inglaterra. Tinham empresas que produziam esse papel e vendiam essas folhas de papel pela Europa inteira. E também era exportado aqui para o Brasil. Olha só, Hanemir, século XVIII. Então, esses papéis eram feitos. Esses papéis não eram papéis artesanais feitos à mão, como a gente faz naquelas as oficinas de fazer papel em casa, não é assim. Era realmente um papel semi-industrializado, porque ele tinha que receber essa tinta, a pressão da prensa e tal. Então, esses papéis eram vendidos nessa época em quantidade e era fornecido para essas empresas todas, para as litografias que compravam diretamente das fábricas, né? Aqui eu queria mostrar o detalhe para vocês, ó, pintura original. Então essa aqui ó, é a gravura que eu acabei de falar, que eu mostrei para vocês antes agora, estou mostrando ela de novo aqui, é a pintura do Rubens, né? E aqui a gravura, né? Tem uma história muito engraçada. Teve um gravador no reinado do Luís XIV, o Rei Sol, e o nome dele é Gerard Audin. E aí ele fez uma quantidade muito grande o pintor, o principal pintor do rei, do Charles Leblanc, ele fez uma quantidade muito grande de pinturas para o rei Luís XIV. E aí o Luís XIV gostou tanto disso que ele falou, eu quero fazer cópias. Aí pediu o Gerard Audin para fazer a cópia dessas gravuras. E aí chegou uma grande rixa, porque as gravuras ficaram melhores do que a pintura. E o Charles Leblanc ficou pé da vida, entendeu? E essas gravuras ele usou como símbolo de poder e domínio para mandar para todos os reis da Inglaterra essa série de quadros que ele tinha na galeria dele lá no Palácio de Versalhes. Então aqui, ó, Rubens pintou, né? E aqui o Gustavo Miller esculpiu, incisiu, né? Fez a gravura. Então, passamos da Idade da Pedra. Bom, aqui, né, a gente falando do processo litográfico, né? Essa aqui é uma litografia feita na Europa, mas com imagem do Brasil, do Adolfo Dastrel, Rio de Janeiro. Né? Aqui no processo litográfico, o desenho original e o desenho impresso são praticamente idênticos. Não é mais preciso retocar, traduzir o primeiro num outro meio expressivo, o que liberta o artista da construção do esquema linear. O desaparecimento do gravador de interpretação é acompanhado pelo aparecimento simultâneo da informação visual de primeira mão. Se acrescentarmos a isso fatores como facilidade de execução, baixo custo dos equipamentos, recuperação das pranchas, arquivamento do desenho no papel, compreenderemos o alcance da revolução litográfica. Ou seja, a litografia era fazer uma coisa que nenhuma outra das outras artes fazia. E por isso teve essa grande revolução, não só na Europa, como no mundo. E aí veio a fotografia, né? Na década de 30. Né? Então a fotografia pode ser vista a partir de 3 momentos fundamentais para o seu aperfeiçoamento no que tange os processos fotográficos. Quem está falando isso é a Ana Teresa Fabres. Tá? A primeira fase foi de 1839 à década de 1850, quando o interesse ainda é restrito a um pequeno grupo de amadores, liderado por fotógrafos como Félix Nadar, Carjá, entre outros. Depois tem a segunda fase, a descoberta do cartão de visita fotográfico de Disderi, que irá conferir à fotografia uma verdadeira dimensão industrial e, com isso, o barateamento do produto e da sua popularização. E a terceira fase da fotografia, quando a fotografia alcança pretensões artísticas. Né? Hoje, quando a gente vê uma fotografia artística, uma fotografia de arte, a gente olha hoje, essa é uma fotografia artística, começou ali no final do século XIX, na verdade, como os artistas começaram a fotografar aquilo como um objeto de arte, como uma obra de arte, e não mais como um mero uso de reprodução de imagem, ou de costumes, ou de uma festa de família, ou coisa parecida. Então essa primeira fase é muito conhecida,
pelo Félix Nadar, que foi o maior fotógrafo francês do século XIX, não? Então ele fotografava as pessoas. Então são fotos de perfil das pessoas. Aqui a gente vê vários artistas, que eu não me recordo o nome aqui. Eu acho que aqui de cima, esse barbudão aqui da esquerda é o Rodin. Esse aqui de baixo, eu esqueci o nome dele. Enfim, tem várias pessoas, personalidades da vida francesa artística nesse período. Só que isso era muito caro, muito caro. Até que o Disderi ele conseguiu desenvolver o processo. Eu estou falando muito rápido? Não, tá tudo bem? Tá. O Disderi ele conseguiu desenvolver o processo do cartão de visita. O cartão de visita, gente, foi um inferno na vida de todo mundo. Porque todo mundo em Paris, todo mundo em Paris no mundo, queria ter um carte de visite. O carte de visita é um cartãozinho com a tua foto, entendeu? Com o teu nome ali, né, e o seu telefone, coisa parecida. Ali também vai estar a assinatura do estúdio que fez isso. Então isso era a coqueluche do momento. Porque ter foto naquela época era muito difícil. A gente não sabe. Ninguém tinha foto. Assim, vou fazer uma foto ali. Não era assim. Não existia fotografia. As fotos, a máquina era essa aqui que vocês estão vendo para fazer os cartões fotográficos. Então o cartão de visita virou uma febre. Então todas as pessoas que tinham assim uma certa condição social na época, né, digamos assim, tinha que ter um cartão de visita. Então era chique você encontrava com o André lá de cartola, tomando um chá. Toma meu cartão, André. O André dava o meu cartão. Que belo cartão seu, guardava. As pessoas colecionavam o cartão, mas é assim. A vida é desse jeito no século XIX. Então isso foi uma febre se expandiu pelo mundo inteiro e chegou aqui no Brasil. E eu acho que todos vocês sabem que o primeiro fotógrafo do Brasil amador foi o Dom Pedro II. E Dom Pedro II ele se amarrava em fotografia. Ele conheceu fotografia nos Estados Unidos, numa feira internacional que ele foi lá. E quando ele chegou lá, eu quero duas. Já comprou e já mandou para o Brasil. Então, quando ele chegou aqui, a câmera já estava aqui, ele já estava fazendo fotografias. E ele era amigo de todos os fotógrafos que vieram aqui para o Brasil, né? Então, ele frequentava esses estudos sobre fotografia, feira de fotografia. Ele é um cara... E aí a terceira fase, a fase artística, né? Então, muitos estúdios apareceram para fazer fotografias artísticas, né? Essa aqui é o Davi de Michelangelo, feito pelo Estúdio Aguinari. Os Fratelli Irmão em italiano. Fratelli Aguinari é o mais importante estúdio de arte, de fotografia de arte na Europa no século XIX. E então eles fotografavam monumentos, fotografavam pessoas também, e fotografavam pontes, natureza, mas já com a pegada artística, entendeu? Então a fotografia se tornou um objeto de arte a partir desse período. Eles encaravam isso. Inclusive, é importante vocês saberem que nesses salões, nos grandes salões de belas artes que tinham no Brasil no século XIX, a fotografia já participava. Então ela participava ao lado da pintura e da escultura, já no século XIX, aqui no Brasil. Você vê como é que a coisa era desenvolvida, né? Em meio a todas essas novas formas de produção de imagens, a gravura em metal sofreu uma mudança de paradigma, deixando de ser uma técnica de reprodução artística, substituída pela litografia e fotografia, para se transformar numa técnica artística autônoma, onde a ideia original do artista encontraria no metal o seu meio expressivo. Mesmo assim, nas oficinas de gravuras dos estabelecimentos da época, a cópia de obras de arte continua sendo feita. Gente, quando a gente fala assim, o impressionismo foi de tal época, o modernismo foi de tal época, essas barreiras de datas, de décadas, na verdade, são coisas muito assim subjetivas, né? Apesar de que, nessa época, os gravadores estavam fazendo agora a gravura artística autônoma, muitos não quiseram, continuaram, não, eu vou fazer desse jeito, eu vou continuar fazendo gravura de reprodução, porque eu sou muito bom em fazer reprodução, eu sou muito bom em copiar uma coisa idêntica à realidade. Então, isso continuou ao longo do tempo, entendeu? Assim como hoje, a gente ainda vê hoje pessoas pintando, fazendo pintura impressionista, fazendo pintura acadêmica, são movimentos que vão continuar a vida toda, né? Mas, então, mesmo durante o século XIX, os gravadores de reprodução, eles continuaram trabalhando, fazendo reprodução, mas em menor número. Esse número foi acabando diminuindo, porque a fotografia foi avançando e a litografia foi avançando, né? O Carlos Oswald, que foi o primeiro professor de gravura do Brasil, que deu o primeiro curso de gravura no Brasil, em 1914, ele escreveu um artigo no Jornal do Brasil, em 52, que ele fala, eu começo o artigo assim: quando historiadores da gravura falam de morte da gravura em meados do século passado, devemos interpretar isso como uma afirmação, como simples colapso da gravura da arte, pois a gravura que morreu foi a utilitária, a de reprodução comercial, que cedeu campo à fotografia e aos métodos mecânicos de impressão, a zincogravura, fotogravura, facsímile, fotografia, etc.
Bom, isso aqui é aqui legal. Eu botei esse momento de fofura, para quem gosta de bebês, para vocês verem como é que são as coisas, né? Esse aqui é um típico gravador do século XIX que reproduzia a imagem, copiava exatamente a imagem que via. Esse aqui é a partir de um quadro que ele copiou do Bouguereau, e olha como é isso. Como que uma pessoa faz isso? Olha, isso aqui que vocês estão vendo ali é um buguio, né? Todos sabem o que é buguio, né? Aqueles risquinhos. Você imagina, olha, fazer a cabeça, esse neném em buguio. Olha que coisa impressionante. Tag doce, tag doce. É. Tag doce, né, Patrícia? É tag doce. Buguio. Olha. É impressionante, né? É incisão direta. O tag doce, o buril, ele não tem química. Você não vai colocar ele nos ácidos, né? Existem duas técnicas de gravura em metal que a gente chama de técnicas secas de metal, que é o buril, que você risca, e a ponta seca. Só são essas duas. As outras todas, água forte, água tinta, verniz, tudo, as outras vão ter a imersão no ácido, né? Eu achei legal trazer isso, porque é tão detalhada isso. Olha essa daí, ó. É incrível isso, né? Olha o cabelo dela. Essa eu não gostei não, sabia? Essa eu gosto mais da outra do que essa. Você parece que nem tá morto, né? Era muito normal naquela época a pessoa tirar foto da pessoa morta, né? O bebê morria, aí pintava a foto, arrumava o bebezinho, tirava a foto dele morto, bonitinho, porque seria a única lembrança que a família ter, né? E muitas vezes também o parente adulto morria, eles botavam a vovó lá, o vovô lá, com a roupinha, sentavam um de cada lado para ele não cair, e aí tiravam a foto. Tinha tudo isso, tinha todas essas coisas, é verdade. Bom, e aí a gente vai começar agora finalmente a entrar nos clubes de gravura. Os clubes de gravura começaram no século XIX, conforme falei, na Europa. Existiam dois grandes centros importantes de gráficos do mundo, que era Paris e Londres. Então, esses eram os grandes centros de impressões gráficas que existiam naquele momento. Então, o Etching Club foi criado em Londres em 1838, Clube da Gravura, e a Sociedade dos Aquafortistas, em Paris, em 1862, e logo depois, em 1889, a Sociedade dos Pintores Gravadores Franceses. Essas são três das mais importantes sociedades de clubes de gravura que aconteceram no século XIX. Tem outras, inclusive, né? Porque houve um florescimento da gravura em metal da água forte no século XIX, então muitas associações surgiram em todas as grandes capitais. Então, em Berlim tinha, em Nova York tinha, em Florença também tinha, mas eram movimentos muito pequenos. Aquelas que realmente passaram assim para a posteridade, que você vai encontrar informações que realmente foram importantes para o desenvolvimento da água forte e da importância da divulgação da água forte, são justamente esses três aqui. O Etching Club de Londres foi fundado em 1938 pelo Charles West Cope e funcionou até 1878, então ele durou um bom tempo. Foi uma sociedade formada por artistas que produziam gravuras autônomas, além de ilustrações originais para obras de autores como Oliver Goldsmith, Shakespeare, John Milton e outros. Então, o Charles West Cope, que fez essa gravura aí, uma gravura dele que publicou no clube, O Beijo Roubado, em 1850. E esses artistas, é importante a gente falar, que esses artistas estavam no tempo deles, né? Muitos estavam já seguindo novas tendências da arte, né? Então, assim, no século XIX a gente tem o romantismo, temos o realismo de Courbet, temos o finalzinho do neoclássico. Então, esses artistas muitas vezes já embarcavam já nessa nova linha de novos movimentos que estavam acontecendo, impressionismo, né? Essa é uma gravura bem bonita, eu gosto dela. Aqui, esse Thomas Olden Barrow é o retrato de Richard Quain a partir de pintura de Daniel Maclise. O que acontece? Olha só, esse Thomas aqui, ele faz parte daquele grupo de gravadores que entraram nessa sociedade de aquafortista, mas ele continuou fazendo gravura, cópia mesmo de pintura, né? Então ele pegou a pintura e fez a cópia, né? Em gravura, quer dizer. E não abriu mão do ofício de copiar a gravura, mas ele também fazia aguafortes autônomas também. Eu achei interessante mostrar esse trabalho pela qualidade dele, né? A que ponto, né, um artista conseguia chegar, né, de fazer uma obra dessa em gravura, numa chapa de metal, né? Todos aqui já tiveram contato com a chapa de metal aqui? Todos. Tá.
Eu também, tá? Que eu também fui aluno da Patrícia, de gravura em metal, fiz uma gravurinha. Aqui, ó. Esse já é um outro tipo de gravura. É uma gravura autônoma do Mitton Hall, Lancashire, Ponta Seca, de 1859, do Francis Seymour Harden. Esse aqui é um dos membros desse clube de gravura de Londres. Essa aqui é mais outra gravura do Francis Seymour Harden, pescador no Tamisa, Ponta Seca, água forte. A assinatura dele está bem aqui embaixo do lado esquerdo, bem aqui, né? Uma coisa interessante falar com vocês, que a Patrícia já falou com vocês, essas gravuras não eram assinadas a lápis. Essa coisa de assinar a gravura a lápis, como nós a conhecemos, isso é coisa do artista moderno, que vem do século XX para cá. Antes do século XX, raramente algum artista fazia isso a lápis. Por quê? Porque geralmente tinha uma legenda embaixo escrito, ou então quando não era alguma coisa impressa numa prensa mesmo assim, em quantidade industrial, eles assinavam na própria chapa. Então a maioria dessas gravuras, água forte originais do século XIX, ele assina na própria chapa, como essa aqui, ó, tá aqui do lado direito. Essa daqui não, essa daqui, se eu não me engano, já está fora, porque eu não achei a assinatura dela. Aqui é outro artista, que também é do clube, do Etching Club, de 1838, Richard Ansel, meados do século XIX, publicada pelo Etching Club em 1885, o Parque. Bom, então, a França e a Inglaterra, como eu falei, são nesse período os grandes centros de produção gráfica. Em Paris, onde o número de oficinas de litografia e ateliês de gravura em metal é bem maior, acontece uma rivalidade entre os mestres gravadores que trabalhavam nas oficinas de reprodução e os artistas gravadores que produziam uma gravura autônoma. Em 1862 é fundada a Sociedade de Aguafortistas, criada por artistas visuais, além de poetas, editores e impressores, como movimento para o reconhecimento da gravura artística. Então essa daqui é a Sociedade dos Aquafortistas, fundada em 1865, 1862, a gravura é de 1865. Essa gravura é sensacional, olha, as vitrines com gravuras. Eu queria comprar essa gravura para mim, eu nunca vi essa gravura à venda. Essa é sensacional, né? 1862 fazer um negócio desse. Bom, a Sociedade dos Aquafortistas era especializada na impressão, venda e distribuição de gravuras em água forte. Ela era dirigida principalmente por Alfred Cadar, e desapareceu em 1867. Cadar era um editor da geração antecedente ao Félix Braquemont, que vai fundar outra sociedade no final do século XIX. Né? E havia encomendado gravuras a Manet, Legros, Fanti-Latour, Ribot e ao próprio Braquemont. Essa é uma gravura do Braquemont, muito bonita, muito movimento, né? O homem que corre atrás da fortuna e aquele que espera em sua cama. Eu não sei porque tem esse título, tá? Mas essa é a gravura que está aí. Uma água forte de 1886. Bom, o Cadar, por não ter gostado, não decidiu dessas gravuras que tinha encomendado ao Manet, ao Fanti-Latour, Ribot, ele não gostou dessas gravuras em forma de litografia. E aí ele não cancelou a encomenda dessas gravuras. Mesmo assim, outros artistas continuaram praticando gravura água forte. O Whistler, o Degas, o Pizarro e, principalmente, a partir de 1879, o Redon. Essa sociedade, Sociedade dos Aquafortistas, ela durou apenas 5 anos. Ela foi de 62 até 67. Então, mesmo quando ela terminou, esses artistas que já faziam a gravura autônoma, eles continuaram fazendo gravura autônoma nos seus próprios ateliês. Então, a sociedade acabou e os artistas que faziam isso, eles voltaram para os seus ateliês e continuaram fazendo essa gravura autônoma dentro dos seus próprios ateliês. Né? E mais tarde, em 1891, Fanti-Latour e Redon criam a Sociedade dos Litógrafos Franceses. Dois desses artistas que começaram lá na frente, lá atrás. Né? Apesar dos esforços, a Sociedade dos Aquafortistas não conseguiu sensibilizar a sociedade da época e por isso durou apenas 5 anos, mas deixou acesa uma fagulha naqueles artistas que utilizavam a gravura como uma arte autônoma e não mais como um simples meio de reprodução. Foi o que eu acabei de falar agora, né? Praticando a publicação de gravuras desde a década de 50, Alfredo Cadar, que fez essa primeira sociedade de pintores gravadores em Paris,
aspirava a devolver o lugar de destaque aos pintores aquafortistas, eclipsados desde o final do século XVIII pelo buril e pela litografia. Cadar foi um defensor no processo da gravura aquaforte e do realismo, ilustrado pelas obras de Gustave Courbet. A partir de 62, ele publicava. Então, essa sociedade de pintores gravadores, eles publicavam todos os meses um conjunto de gravuras águas fortes, que eram vendidas, né? Então, em 62, ele publicou mensalmente um caderno contendo 5 águas fortes, modernas, originais, inéditas, executadas e assinadas em cobre pelos membros dessa sociedade. Então, esses artistas que eu falei com vocês, eles faziam a gravura, entregavam para ele, e essas gravuras eram vendidas mensalmente, um bloquinho com 5 gravuras. O primeiro portfólio inclui obras de Félix Braquemont, Charles-François Daubigny, Alphonse Legros, Edouard Manet e Théodule Ribot. O contrato entre a sociedade e o artista previa a entrega de 5 pranchas para cada um. Então a sociedade ficava com 5 pranchas, ele dava para a sociedade 5 pranchas e ficava com outras 5. Então aqui, esses são artistas que fizeram as gravuras da Sociedade dos Pintores Gravadores, a primeira em Paris, de 1862. O Fantine Latour, a Musa, Richard Wagner, e essa outra aqui, Siegfried e as Filhas de Reno. Essas são litografias, no caso, tá? Litografias artísticas e não de reprodução. As prensas utilizadas para as impressões foram as de Auguste Delattre. Cada agaforte era vendido em média por 2 francos na época. Manet, por exemplo, que foi autor de 8 obras, receberia 12 francos por cada gravura que ele vendesse. Hoje uma gravura do Manet custa alguns milhares de dólares. Em setembro de 1863, foi colocada à venda uma primeira coleção contendo 60 águas fortes originais do clube, publicados ao longo de um ano, fruto do trabalho dos artistas, todos membros desta associação, precedida de um texto assinado por Théophile Gautier. Esse princípio continuou até 1867, ou seja, 5 volumes, totalizando 329 águas fortes executadas por 133 artistas. Isso é um volume muito grande, é muito importante. Como essa sociedade ela era organizada, ou seja, todo mês tinha que fazer 5 gravuras, eram vendidas, isso depois virava um livrinho com as gravuras do ano inteiro, né? E isso durante 5 anos, quer dizer, então no final deu esses 5 volumes aí, com 329 águas fortes executadas por 133 artistas. Ou seja, mais de uma centena de artistas aí participavam dessa associação, divulgando a água forte e fazendo a divulgação da água forte de uma maneira bastante grande, na verdade, né? Porque eles imprimiam muita coisa mesmo. Quando a gente fala da água forte, a gente vai falar de uma técnica que envolve o uso dos ácidos, né? Da imersão nos ácidos e tudo mais. Então, quando a gente fala de água forte, geralmente a gente está englobando todas as outras técnicas que vão usar ácidos. Porque senão vai ter uma associação de água tinta, uma de água forte, associação de ponta seca, associação do verniz mole, do verniz duro, não dá. Então a gente usa a água forte e ela vai englobar todas essas técnicas, inclusive as técnicas secas, que é a ponta seca e o buril. Tá? Bom, mesmo falindo em 1867 e durando apenas 5 anos, a empresa teve impacto nas artes gráficas fora da França. Félix Hobbes, antigo membro da empresa de Cadar, fundou em Bruxelas a Sociedade Internacional de Aquafortistas em dezembro de 69. Em Londres, o francófilo Philip Gilbert Hamerton fundou a De Portfolio em 1870, que oferecia centenas de águas fortes. Ou seja, essa iniciativa da Sociedade de Pintores Gravadores de 62, ela rendeu frutos. Porque muitos artistas que participavam da sociedade nem eram franceses, eram de outros países, eles copiaram esse modelo para os seus países e lá fundaram novas sociedades, como aconteceu aqui, né, em Bruxelas, em Londres e em outros países também. Esse aqui é o Cadar, o homem que criou a sociedade, que bancou a história toda. Aqui são algumas gravuras da Sociedade, né, de Pintores Gravadores de 62. Né? Então aqui são litografias do Edouard Manet, né, A Barricada, O Encontro de Gatos. Aqui é o Charles-François Daubigny, O Ateliê no Barco, isso aqui é bem água forte. Né? E do lado Macieiras, em Alvers. Aqui do Degas. O Degas fez muita gravura, água tinta, água forte, verniz mole, fazia tudo isso no século XIX.
Marie Cassatt no Louvre, água forte, água tinta, verniz mole e ponta seca, conforme nós falamos agora há pouco, né? E saída do banho, água forte, água tinta, verniz mole e ponta seca. Ela está saindo da banheira, né? Afonso Legros, que também participou desse primeiro grupo da Sociedade de Aguafortista de 62, duas mulheres ajoelhadas, uma coisa bem expressionista, né? Apesar da idade, né? Século XIX. E essa aqui que é linda, paisagem com barcaça. Se lembra muito do Rembrandt, né? Essa segunda, né? Bom, e aí terminou, né, a Sociedade de 62 e finalmente em 1889 é criada em Paris a Sociedade dos Pintores Gravadores Francesas, fundada pelo Félix Braquemont e o Henri Gerard. Então, esses dois foram dois artistas da época que fundaram essa Sociedade de Pintores Gravadores Franceses, e essa sim teve êxito e funciona até hoje. Então aqui a gente está vendo Félix Braquemont no Jardim da Aclamação, uma água forte, 73. Linda essa gravura, né? Essa do Henri Guerrat, o Gato Preto. Vocês veem, né, que eles assinam na chapa. Bom, esse surgimento do interesse pela gravura artística ocorre em todas as capitais europeias de importância, conforme eu falei logo no início, né? O início do século XX teve um renascimento da gravura aguaforte nas principais capitais culturais do mundo. Entre elas, na verdade, Londres, Paris, Florença, né? A Sociedade dos Pintores Gravadores, dessa vez, como um movimento amplo, maior, liderado pelo Félix Braquemont e o Henri Gerard, artistas que pregavam a autonomia da gravura artística como uma obra de arte em si, e que entendiam que a técnica só possuía valor quando empregada para a concretude de uma ideia original, e não como uma simples reprodução. Dessa vez, a sociedade atraiu mais artistas, agregando os pintores que participaram do movimento anterior, de 1862, para voltarem a imprimir, como Degas e Pissarro. Então, quando foi recriada essa associação em 1889, aqueles artistas que participaram da primeira vez e que continuaram sendo artistas, talvez também participaram dessa, voltaram e se filiaram a essa associação para continuar a produzir a gravura Aguaforte. Então tem o Degas, tem o Pierre Renoir, temos o Rodin também, o Cézanne, e a geração seguinte dos impressionistas, que foi o James Ensor, o Eduardo Munch e a Kate Kollwitz, que é uma alemã expressionista, que foi, inclusive, fonte de inspiração, a gravura dela, para todos os nossos artistas da gravura brasileira dos anos 40, né? A sociedade reunia, além de seus membros ilustres, cerca de 40 artistas de todas as idades e origens, membros honorários, sem amadores, cujas contribuições permitem a realização de eventos artísticos, exposições e encontros relativos à gravura. Hoje, aí eu estou falando hoje, 2024, hoje, ela amplia a cada ano sua missão de divulgação por meio de trabalhos editoriais regulares. Cada membro honorário pagante recebe anualmente 3 gravuras originais, produzida por 3 artistas da sociedade, escolhidos pelo seu comitê. Então, entre os ex-integrantes dessa sociedade de gravadores de 1889, a gente vai encontrar o Toulouse-Lautrec, o Valadon, Bonnat, Cassatt, Degas, Rodin, Redon, Vuillard, Whistler, Zorn, Derain, Matisse, Mayol, Chagall, Freyot, Marquet, Villon, Masson, Clavier, Avati, ou seja, todos os grandes nomes da pintura francesa, da pintura mundial, na verdade, do final do século XIX, do entre séculos, se associaram a essa sociedade de pintores gravadores em 1889, produzindo para a sociedade, inclusive, entregando obras que eles fizeram. Sim. Não, essas sociedades não eram escolas, eram associações que se reuniam para a divulgação da Aguaforte, e aí você, como sócia, você tinha que produzir tantas gravuras, entregar para a sociedade, né? E a sociedade divulgava a sua gravura e vendia também a sua gravura. Então não tinha o ateliê para ensino da gravura. Isso aí se aprendia diretamente no ateliê dos artistas. Tá? Cada exposição semestral permite aos membros titulares e aos seus artistas convidados apresentar obras recentes ao mais vasto público possível, muitas vezes sobre um determinado tema, mostrando assim gravuras contemporâneas na sua grande diversidade. Estou falando hoje de 2024, né? A Sociedade de Pintores e Gravadores é reconhecida pelo governo francês como de utilidade pública desde 1949
Então, os artistas hoje participam lá da Sociedade de Gravura, de 1889 até hoje, eles mandam para lá. Então, a sociedade ela faz vários salões de divulgação da gravura, expõe os trabalhos dos artistas, como existe hoje quando vocês mandam alguma obra para algum concurso de gravura, alguma exposição, a mesma coisa. Aqui eu vou mostrar algumas obras dos artistas dessa Sociedade de Gravuras de 1889. Então, a gente tem aqui o James Ensor. Ó, o nome é esse mesmo, O Mijão, tá? O cara tá fazendo xixi ali. É. Isso aqui é Kate Kovitz. A Kate Kovitz é uma importante artista expressionista alemã que influenciou muito a obra dos nossos artistas gravadores aqui no Brasil, de uma temática social, né? O Henri Toulouse-Lautrec, que fez muitos pôsteres dos shows de Cancan lá no Moulin Rouge, em Paris, né? E ele também fazia litografia, tá aí o chefe, litografia. E um pôster desse aqui que tinha mais de 1,5 m de comprimento, eram litografias bem grandes. O James Winsler, esse é muito importante, muito famoso esse cara também. Você vê que aqui nessa ponta seca, a cansada, né? Já é uma gravura bem moderna, sabe? Bem moderna, uma pegada bem moderna. Diferente da gravura A Vendedora de Mostarda, né? De 58. Aqui temos o Rodin, nosso escultor Rodin, que também fazia gravura. Basicamente ponta seca, eu acho. Água forte, ponta seca. Edouard Vuillard, também. O Pierre Bonnat. E aqui são as minhas referências sobre o que nós falamos hoje. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, tirar cópia, fiquem à vontade. Eu tenho o Instagram. Quem quiser acompanhar meu Instagram vai ser um prazer enorme. O Papel da Arte, tudo junto, no que eu falo sobre gravura. Na verdade, eu não comentei, mas além de pesquisador acadêmico, eu trabalho com o Marchand. Eu tenho uma galeria de arte virtual especializada em gravuras. Chama-se O Papel da Arte, tudo junto. E lá é interessante acompanhar, sabe por quê? Porque lá eu trabalho só com os grandes artistas da gravura brasileira. Os artistas históricos que a gente não consegue ver em lugar nenhum. Ah, eu queria ver uma gravura de fulano de tal. Você não vai achar, porque é difícil achar, né? Aí, acompanhando lá no meu Instagram, vocês vão ver esses gravadores importantes que a gente raramente vê as obras dele na internet, nas redes sociais.